Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estamos chegando nessa segunda-feira triste, né? Segunda-feira depois de um domingo tenebroso, um domingo que nós devemos esquecer, mas estamos aqui para fazer um desabafo e para trazer algumas informações pertinentes do nosso Mengão, né? Inicialmente eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos aqui fazer um comentário, uma análise, um desabafo e trazer algumas informações. Bom, rubro-negros, nada anormal de ontem do que nós já vivemos em todo o ano de 2023, mais um vexame, mais um fracasso, mais uma derrota e mais um título, talvez o último, indo embora do Flamengo nessa temporada de 2023. Continuamos a pagar o preço de um péssimo planejamento do final de 2022 e do início de 2023, quando subestimamos a temporada, subestimamos uma temporada que disputaríamos todos os campeonatos disponíveis para um time de futebol no Brasil. Com o planejamento ruim, tudo se tornou ruim. O priorizar da política interna do clube ante ao carro-chefe do Flamengo, que é o futebol, e escancarado nesses anos por erros da gestão, em muitas vezes realmente foram decisões de caráter amador, que culminaram na escolha dos dois últimos técnicos do Flamengo, Vitor Hugo e Vitor Pereira e Sampaoli. Ambos foram escolhidos pelo presidente do clube. Por aí dá para a gente imaginar como anda a gestão de futebol. Quando o presidente do clube é quem escolhe o treinador, pessoal, a gente não pode esperar nada mais do que fracasso, né? Falar do jogo de ontem, sempre a mesma coisa, sempre as mesmas teimosias, as tomadas de decisões erradas pelo treinador, que insiste em suas convicções que só funcionam na cabeça dele. É a torcida do Flamengo toda pensando de um jeito e o Sampaoli pensando no outro, mantendo aquilo que sempre vem não dando certo no time do Flamengo treinado por ele. A verdade, meus amigos, é que levamos um baile do São Paulo ontem à tarde no Maracanã. Situação já esperada pela torcida do Flamengo quando, uma hora antes da partida, foi anunciada oficialmente a escalação do time que iria a campo contra o São Paulo. Em nenhum momento fomos superiores na partida contra o São Paulo. Time repetindo outras exibições, ou seja, um bando em campo, junto, perdidos totalmente. Não deixar de falar aqui, meus amigos, na incompetência da diretoria, quando em plena semana de decisão da Copa do Brasil, tumultua o ambiente do clube, como sempre envolvendo a política, mostrando quem é que está na frente como prioridade no clube. Não o futebol, mas sim a famigerada política interna. A reformulação que precisamos, infelizmente, ela não poderá ser completa, uma vez que isso é possível a troca ou dispensa de alguns jogadores no final da temporada, assim como também uma parte da gestão do futebol. Leia-se aí Marcos Braz e Bruno Spinner. Porém, o comandante do barco, o responsável, aquele que toma a decisão, aquele que tem a caneta e que pode decidir, que se chama Rodolfo Landim, só sai daqui a um ano com a realização de novas eleições. E a gente espera que venha outra cabeça nova, outra mente, outra pessoa que até que não tenha ainda trabalhado como presidente do Flamengo para que nova mentalidade aconteça no nosso clube. Não se entende, meus amigos, a falta de comando, quando é notório e de conhecimento público que o atual treinador não tem diálogo com a cúpula de futebol. Ou seja, ele não conversa com o Braz e com o Spindler, ele fala diretamente com o presidente do clube. Querem falta de comando maior do que essa? Se o vice-presidente de futebol e o diretor executivo não tem
contato com o treinador, como é que um time desse pode ter performance, meus amigos? Como era esperado, até pelos preços praticados de forma abusiva e injustificáveis, Flamengo e São Paulo quebraram o recorde de renda bruta do futebol brasileiro, com mais de 26 milhões de reais de renda, com ticket médio, pasme, meus amigos, olha o valor do ticket médio do jogo de ontem entre Flamengo e São Paulo, R$ 391 foi o ticket médio. Então é um absurdo o que essa diretoria está fazendo, né? Privilegiando somente o lado financeiro e esquecendo do seu maior patrimônio, que se chama nação rubro-negra. Aproveita a renda de 26 milhões, Rodolfo Landim, e paga a multa do Sampaoli, que é 2,5 milhões de euros, aproximadamente mais ou menos a metade do valor dessa famigerada renda que aconteceu no jogo de ontem. Está perdido? Perdemos o título. Enquanto não começa a partida, não perdemos nada ainda. Porém, quando se inicia a partida, a realidade chega e vemos um time sem vontade, um time sem espírito de decisão, combinado ainda com as teimosias e com as convicções do treinador, que nada combinam com o Flamengo nesse momento. Essa é a mais pura verdade. Se o problema fosse só a perda do título da Copa do Brasil, teríamos o menor desses problemas. Porém, não podemos esquecer a vaga na Libertadores de 2024, muito ameaçada pela falta de evolução do time, pela falta de vontade e pela falta de raça que esse time não tem. É um time sem sangue, um time sem alma, sob o comando ainda de um treinador medíocre, Jorge Sampaoli. Falamos muito do treinador, mas vamos falar também dos jogadores que se reuniram a portas fechadas na sexta-feira e, pelo visto, acho que eles combinaram de fechar a temporada com chave de ouro, ou seja, com mais um vexame, com mais um fracasso, com mais uma derrota. E o Arrascaeta voltando ajuda? Sim, ajuda. Ganharemos em qualidade técnica, porém, se for mantida a vontade e o espírito de ontem que a equipe teve durante o jogo contra o São Paulo, toda a sua técnica será engolida facilmente pelo péssimo desempenho do time. Falar um pouco das atuações dos jogadores de ontem, né, pessoal? Matheus Cunha, independente da fase do time, não é de hoje que não passa segurança e nem confiança à torcida do Flamengo. Ontem, mais uma vez, falhou no gol e mais uma vez naquelas saídas de bola que entrega o ouro. O pior é que a gestão do treinador deixou seu eventual substituto, o argentino Rossi, contratado pelo Flamengo, sem jogar uma partida há mais de 3 meses. Como é que o cara chega no Flamengo e ele não dá uma oportunidade para o cara jogar uma partida já completando 4 meses de clube? É brincadeira esse treinador, pessoal. Wesley, esforçado, porém não tem evolução na sua principal deficiência, não tem profundidade, não tem confiança de chegar à linha de fundo e com isso limita o jogo dele pelo lado direito, prejudicando sensivelmente o Flamengo. Ayrton Lucas, lamentável a postura do Ayrton Lucas depois da ida da seleção brasileira, sempre simulando faltas em vez de disputar as jogadas. O lance do gol do São Paulo é notório. O Caleri, com o dedo midinho, tocou nele, ele se esbarrou no chão, deixando de jogar a jogada para simular uma falta que não houve. Para mim, um dos responsáveis diretos pelo gol que o Flamengo tomou ontem diante de São Paulo, junto com o Matheus Cunha. Pulgar, apesar da categoria que já conhecemos, ontem não repetiu a atuação, até porque ficou isolado na marcação, sozinho, sem ter ninguém para ajudá-lo, né? Já vinha criticado no meio da semana pela imprensa chilena sobre o seu desempenho jogando pelo Chile na data FIFA. Vitor Hugo, um dos queridinhos do treinador, né? Pode até estar sendo fritado por ele por não estar sendo utilizado na sua real posição, mas porém muito mal, muito lento, muito lerdo, muito disperso no campo. Parece que uma parte dele dorme e outra parte dele está acordado, não tendo, portanto, rendimento. Gabigol e Pedro. Um é 6 e o outro é meia dúzia, né? Ambos em má fase. O de performance do time, lembram-se, alguém de vocês lembra o último gol que os dois fizeram? Algum deles fez? Porque nenhum deles faz mais gol, né? E o Cebolinha
sem comentário, né, pessoal? Não tem o que comentar. Flamengo que volta a campo na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás, porém o clima é o de fim de festa e de decepção. Não vemos luz no túnel e, como consequência, vem aí o pessimismo, né? Apesar do meu eterno otimismo e positivismo, falando de mim, eu estou meio para baixo mesmo em relação à performance do Flamengo. Lembrando que contra o Goiás no meio da semana, o lateral direito Wesley e Gabigol estão suspensos. O Wesley pelo terceiro cartão amarelo, que tomou contra o Atlético Paranaense, e Gabigol pela expulsão que teve contra o próprio Atlético Paranaense. Os dois não jogam. Será reforço? Será uma obra do destino que Deus está botando para que afaste esses dois e coloque outros que possam render mais? Lembrando, meus amigos, que a gente não pode esquecer que o Flamengo luta ainda pelo G4 da competição do Campeonato Brasileiro, para que a gente pelo menos consiga aí o presente em 2023 de poder disputar a fase de grupo da Libertadores em 2024. As informações que eu tinha era essa. Me desculpe o desabafo, mas a gente não pode passar aqui desapercebido sem trazer uma palavra dura diante de tudo que a gente está vendo aí, diante de um time que tem tudo, tem salário em dia, tem estrutura, tem tudo do bom e do melhor e não consegue desempenhar em campo por falta de vontade e de raça. A gente aceita tudo, menos a falta de vontade de jogar. Não quer jogar no Flamengo? A porta da rua é a serventia da casa, meu amigo. Tchau, bom dia para todos.